Pereira Júnior. A nossa conversa hoje é com a doutora Ana Virgínia Nogueira, especialista em nefrologia, que cuida dos rins e as principais doenças que acarreta esse setor, esse importante órgão no ser humano. Vamos discutir hoje aqui com a doutora Ana Virgínia Nogueira. Você também poderá participar, tirar as suas dúvidas sobre problemas renais. Daqui a pouco, você com a gente no Folha do Sertão no rádio. Folha do Sertão no rádio. A apresentação Pereira Júnior. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Boa tarde, minha querida Souza, Alto Sertão da Paraíba. Hoje, uma segunda-feira, 16 de março de 2015. A partir de agora, 60 minutos de jornalismo ágil, sério e competente, sem meias palavras. Tudo o que você quer saber de forma dinâmica e imparcial. A produção e a apresentação é de Pereira Júnior, parte técnica de Valdemir Silva, reportagem de Ian Júnior e participação de Tavares Sobrinho. A rede social é Cundinha. Ligações ao vivo no 35 22 21 11 28 20 81 23 28 06 e o nosso WhatsApp 8102 7705 8102 7847. A nossa rede social facebook.com/Folha do Sertão, twitter.com/Folha do Sertão, e acesse também o nosso link e nos escute pela rede mundial de computadores folhadosertão.com.br, Rádio 104 FM. Estamos apresentando Folha do Sertão no rádio. Quem escuta, acredita. Pereira Júnior. 17 horas e 9 minutos, um oferecimento de Dr. Guilherme Carvalho, seu ginecologista. Mulher sábia procura cuidar da sua saúde, para tanto precisa consultar um médico de sua confiança, e a gente recomenda um especialista em ginecologia, obstetrícia e cirurgia geral. Dr. Guilherme Carvalho, seu ginecologista, atendimento com hora marcada no seu consultório no Hospital Santa Terezinha. Marque sua consulta hoje no 3522 1777. Dr. Guilherme Carvalho, esse sim é sério. Coimbra, construtora responsável por várias obras importantes do governo do estado de Souza e região. Coimbra, o empreendimento é de Luiz Oliveira. Produtos Isis, a natureza perto de você. Produtos Isis, nutritivos e saborosos. Leve os produtos Isis para a sua mesa. 3522 2222. Dr. Paulo José, cirurgião plástico. Para estar bem com a vida e com as outras pessoas, você precisa também estar bem consigo mesmo. E para se gostar mais, você precisa estar bem com a sua autoestima. Autoestima elevada. E para elevar a sua autoestima, contamos com os serviços profissionais do Dr. Paulo José, cirurgião plástico, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, realizando todo tipo de cirurgia plástica, seja ela estética ou reparadora. Atendimento semanal no Hospital Santa Terezinha. Marcação de consulta no 3522 2654. Dr. Paulo José, cuidando bem da sua autoestima. Muito bem, 17 horas e 11 minutos, meu bom Valdemir, como é que vai Vossa Excelência, parecendo Evaristo, aquele apresentador do jornal hoje, rapaz, você hoje aí, cabelo bem penteado, sinal que você tá bem hoje, né? Boa tarde, Pereira, boa tarde aqui, a entrevistada do dia, os ouvintes do Folha. Pereira, independentemente se tô parecendo Evaristo ou outro qualquer apresentador, e eu tô sempre bem da vida, Pereira, não sei do que reclamar, cabelo bem penteado ou não tem do que reclamar, agradeço a Deus todo dia por mais um dia, né? Tô sabendo, viu? Tô sabendo. Mandar um abraço pra Juan, rapaz. O Juan não ligou pra mim hoje, mas ele ligou via Facebook, né? Tu sabe aquela ligação via Facebook. Como é. Eu no meio da rua, aí o telefone tocando, que negócio chamado estranho essa? É ele.
Ele costuma ligar bastante. É uma figura, até, provavelmente deve estar aparecendo daqui a pouco por aqui. Aí ele, alô, digo, oi, homem, tudo bem? Conversando no telefone, agora via Facebook. É assim mesmo, tecnologia, como diz aqui, não é feitiçaria não é tecnologia. E aí, doutora Dinha, a senhora me escuta bem por aí? Não, estou muito longe, viu? Tá muito... Pra me escutar, estou longe demais. Tá muito longe, né? Estou longe demais. Boa tarde, né, a doutora Ana Virgínia, né, que está aqui com a gente hoje, é um prazer imenso ter ela aqui com a gente. Vamos falar um pouco da saúde, né, das pessoas, principalmente as pessoas têm muita dúvida sobre essa área da senhora, né, sobre rins. Então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. E vamos a partir de agora com a nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. O debate aberto com quem é notícia. Muito bem, a partir de agora, doutora Ana Virgínia Nogueira, ela é especialista, eu vou falar bem na palavra mais bem aberta para as pessoas entenderem, em rins, viu? Problema renal é com ela mesma, né? É nefrologista e poucas pessoas sabem o termo da palavra, mas quando se fala em rins, as pessoas, agora já sei. Então vamos falar bem um pouco mais técnico, direto com esse assunto. E a nossa primeira pergunta, doutora, primeiramente, muito obrigado da senhora ter aceitado o nosso convite, de falar um pouco sobre este assunto tão diverso, um universo também meio complicado para tanta gente, e um aparelho no ser humano que é muito importante. Sem ele, quase o nosso sistema não funciona. Doutora Ana Virgínia Nogueira, é assim mesmo? Quem é a senhora? Boa tarde. Boa tarde, Pereira. Boa tarde, Dinha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Souza FM. Obrigada primeiramente pelo convite. E Ana Virgínia é uma médica recém-chegada, voltando à sua casa, depois de quase longos anos de estudos longe de casa, estou de volta. Passou 11 anos fora de casa? 11 anos estudando. Eita, Jesus. Estamos de volta, sou souzense, filha de Maria Nogueira, do saudoso e querido Chico Coreia. É verdade. Sou médica, recém-formada em nefrologia após 4 anos de especialização, e estou muito grata pelo convite e pela oportunidade de vir conversar aqui sobre vocês e esclarecer mais sobre uma especialidade que é pouco conhecida, pouco difundida, mas de extrema importância. E subdiagnosticada pela dificuldade, pela pobreza de sintomas das doenças renais. Então, precisa ser feito um trabalho de conscientização e educação da população para esse diagnóstico ser feito mais precoce. Muito bem. Vamos primeiramente, doutora, perguntar uma coisa básica, né? Quais são os principais sintomas da doença renal? Né? Porque a senhora já colocou muito bem aí, porque sendo complexo as pessoas só vão perceber que estão com algum problema de rins quando o problema já está bem avançado. E alguns sintomas são importantes para que as pessoas comecem a conhecer se estão de fato com esse problema renal, porque é um órgão muito importante dentro do nosso sistema para poder funcionar bem completamente o corpo. Enfim, quais são os principais sintomas da doença renal para as pessoas começarem a compreender? O primeiro problema das doenças renais é que os sintomas só costumam aparecer quando a função renal está bem debilitada. Sei. Normalmente, quando o rim está funcionando menos de 10%, é que as pessoas começam a ter sintomas. Dentre as causas mais comuns, que é a hipertensão, diabetes, obesidade. Então, os sintomas mais comuns são pressão alta, perda de espuma na urina, inchaço e outros sintomas menos frequentes, perda de sangue na urina, e outras doenças podem ser diagnosticadas mais precocemente quando esses sintomas chamam a atenção do paciente, chamam a atenção dos médicos e é encaminhado mais precocemente ao nefrologista. Muito bem. Que foi a pergunta? Já tem perguntas aí? Tem aqui assim, qual a intensidade dos seus sintomas, né? A intensidade, quanto tempo assim? Está perguntando assim, pode ocorrer? Existem várias doenças renais. Tem doenças, tem a insuficiência renal aguda, que acomete pacientes internados, pacientes que sofrem de doenças mais agudas, e esses sintomas surgem de forma muito precoce. O paciente para de urinar e começa a alterar os exames de sangue. As doenças mais crônicas, a doença renal crônica, que é dentro da nefrologia
a doença mais comum, pode demorar anos e anos para ela se manifestar. O paciente, dependendo do tipo de doença, pode demorar até 10, 15, 20 anos para a doença se tornar realmente, necessitar realmente de terapia de substituição renal, no caso, hemodiálise. Muito bem, quando chega na hemodiálise, doutora, já é um caso mais agudo, né? Já está a situação... Já é um caso irreversível. Na maioria dos casos, quando o paciente chega a necessidade de hemodiálise, é um caso irreversível. Muito bem, vamos ouvir agora a nossa participação do nosso colega Valdemir Silva, perguntando em nome da construtora Locadora Silveira Limitada: obras de urbanização, ruas, praças e calçamentos, redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de edifícios, terraplanagem, barragens, aluguéis de máquinas e obras de engenharia. Construtora e Locadora Silveira Limitada, empreendimento de João de Nenzinha, telefone 8121-2049, Valdemir. Pois não, Pereira. Doutora Ana, com relação ao transplante renal, a pessoa que doa, pode existir alguma sequela futura? A pessoa que recebe, ele fica totalmente curado ou aí passa a receber sempre a questão da medicação para que não haja rejeição? Como é que funciona isso? O transplante renal não é a cura da doença renal crônica, é um tipo de tratamento, é um tipo de terapia de substituição renal. Assim como existe a hemodiálise, a diálise peritoneal, que é feita pela barriga, existe também o transplante renal. É um tratamento. O receptor, no caso, ele vai precisar de um acompanhamento o resto da vida, vai precisar receber medicações que são os imunossupressores para evitar que aquele órgão, que é estranho ao seu organismo, seja rejeitado e garantir assim que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Quanto ao doador, é perfeitamente possível viver com um rim só, mas para que seja feita a doação é necessário que seja feita toda uma avaliação se esse doador tem condição de ofertar esse órgão. O doador precisa ser saudável, precisa ter uma idade específica, peso específico, não pode ter comorbidades. Então, se todos esses parâmetros de segurança forem muito bem vistos antes do transplante, o doador consegue ter uma vida normal. Uma pergunta seguinte, a seguinte pergunta: as possíveis causas da insuficiência renal crônica podem ser identificadas por qual exame? Essa é uma ótima pergunta, porque é um dos principais formas de triagem da doença renal. O exame de creatinina, que é feito no sangue, é um exame simples, barato, de triagem, só que é um exame tardio. Quando a gente consegue verificar essa alteração da creatinina, o paciente já tem doença no rim. Então, o exame de urina, e mais especificamente a pesquisa de proteína na urina, é um dos exames mais precoces e uma das alterações mais precoces que se observa. Então, pacientes que têm fatores de risco, no caso, pacientes hipertensos, diabéticos, idosos, ou que percebem espuma na hora que urinam, ou que tem edema e inchaço e não tem uma etiologia, é importante verificar se perde proteína na urina. Doutora, a senhora me leva a entender o seguinte: geralmente pessoas que têm inchaços, né? Acúmulo de líquido, né? Isso também pode ser problema renal? Pode sim. O inchaço é um sintoma inespecífico e pode ter várias e várias etiologias, mas dentre elas, as doenças no rim pode ser uma causa. Principalmente aqueles pacientes que perdem muita proteína na urina, ou os pacientes que já têm uma doença muito tardia, ou seja, a urina não está sendo capaz de retirar todo o líquido do organismo, então isso acumula e causa um inchaço. Muito bem, então evidentemente que o telefone, ele pedir às pessoas que queiram participar, conversar com a doutora Ana Virgínia Nogueira, pode ligar, participar, para tirar as suas dúvidas e tudo mais. Qual a principal função do rim, doutora? Ele tem uma espécie de filtro dentro do nosso organismo? Como é que ele funciona em si? Essa foi uma boa definição. O rim, na verdade, ele é um órgão multifuncional. Ele tem uma função principal, que é bem isso que você falou de filtro. Ele filtra o sangue
e elimina a maioria das impurezas que são produzidas pelo organismo, elimina o excesso de líquido. Além disso, ele tem outras funções. Ele produz alguns hormônios, ele tem função na produção de hormônio que ajuda a manter o sangue numa quantidade ideal. Então, os pacientes que têm doença renal crônica têm anemia. Ajuda a produzir hormônios que fortalecem o osso. Então, um paciente que tem doença renal crônica, ele tem uma alteração no metabolismo ósseo. Então, é um órgão multifuncional, mas a principal função do rim realmente é de filtro. Quando a pessoa tem pergunta, pode fazer, depois eu faço aqui. Você se empolgou agora. Isso aí é interessante mesmo. É verdade. Assim, por exemplo, a pessoa às vezes tem dificuldade em urinar, aí tá se achando, inchado tudo, aí toma Lasix. Isso deveria ser feito ou é errado tomar Lasix se achando assim com esse problema? O Lasix tem suas indicações específicas. Se o paciente não consegue urinar, é preciso verificar qual é a causa disso. Pode existir desde causas mecânicas, que são causas urológicas, cálculo renal, problema de próstata, problema de bexiga, até causas que podem ser realmente de etiologia renal. E isso precisa ser muito bem investigado antes de fazer um tratamento com furosemida, porque em alguns casos a furosemida é benéfico, é uma medicação extremamente útil, mas em outras situações ela não está indicada. Muito bem, doutora Ana Virgínia Nogueira, vamos ao telefone em nome do doutor Valmir Braga, seu cirurgião bucomaxilo, que é também traumatologista e atende do nosso Hospital Santa Terezinha. Veja bem quantos profissionais tem decentes e bons lá no Hospital Santa Terezinha. Telefone do doutor Valmir Braga, 94 44 45 21. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rocilane. Pois não, Rocilane, fala de onde, irmão? Aqui da Jardim Iracema. Fique à vontade. Uma pergunta para a doutora aí. Eu tenho diabetes e queria saber porque eu bebo muita água, sabe? Se isso é ruim para o organismo, se é bom, que é a consequência que tem com isso. Através de eu beber bastante água por dia. Obrigado pela participação. A senhora entendeu o que foi isso? Entendi. Pergunta ao paciente diabético perguntando sobre a ingesta hídrica, a ingesta de água. Isso. Nos pacientes que não têm problemas muito graves de rim, ou seja, até o rim funcionar menos de 10%, a ingesta hídrica é importante, necessária, e quanto mais água se beber, melhor o rim funciona. Existem indicações específicas para evitar a ingesta hídrica, mas no modo geral é muito bem-vinda a ingesta de líquidos. Mas para o paciente diabético é importante, pelo menos desde o diagnóstico, o acompanhamento e a verificação da perda de proteína na urina. Como eu falei antes, como as doenças renais dão poucos sintomas, então é importante pelo menos uma vez por ano ser feita essa triagem. Com o médico que acompanha esse paciente, pode ser o médico generalista que está no posto de saúde ou endocrinologista, fazer a triagem anual com o exame de microalbuminúria. E se alguma alteração for verificada, começar o uso de medicações que ajudam tanto no controle da pressão como na diminuição da perda de proteína pela urina e com isso prolongando a necessidade, a alteração renal. Então, a alteração renal acontece em mais de 50% dos pacientes diabéticos, mas com essa proteção, com essa avaliação anual, a gente consegue regredir a velocidade da piora da função renal. Muito bem, 17 horas e 26 minutos. Deixa o nosso companheiro Valdemir fazer a pergunta, que eu também tenho outra aqui, mas o nosso companheiro quer fazer também. Fala aí, Valdemir. Pois é, Pereira, já que o ouvinte tocou na questão de água, líquido, eu pergunto, é verdade que quem faz hemodiálise tem restrições a líquido, inclusive a água? Exatamente, era esse ponto que eu estava falando, que são os pacientes que têm uma doença mais avançada, principalmente os pacientes que não urinam, todo o líquido que ele ingere vai ficar acumulado no organismo. E esse líquido vai precisar sair na máquina durante a hemodiálise.
E quando a ingesta de líquido excede a capacidade da máquina de retirar esse líquido, o paciente começa a ter alguns sintomas, a pressão começa a aumentar, então é extremamente indicado que ele faça uma restrição hídrica, principalmente se ele não urina mais, os pacientes em hemodiálise. Doutora, e só pegando a deixa aqui, Dinha, é verdade, não é mito, o ser humano tem que beber no mínimo 2 litros d'água por dia para ficar bem saudável? Isso não é verdade, doutora? Existe uma recomendação de pelo menos 1,5 litro de água por dia. É. Mas não existe para ficar bem. O nosso organismo tem uma extrema capacidade de adaptação. Então, pessoas bebem menos líquido do que isso, então o rim, ele começa a reabsorver mais líquido. Mas é ideal que ele tenha uma ingesta hídrica mínima de pelo menos 1 litro, 1,5 litro por dia. Muito bem, fala aí, Dinha. Insuficiência renal crônica pode levar a complicações de saúde grave? Com certeza. A doença renal, além de acometer o próprio rim, ela tem uma repercussão sistêmica. Pode acometer o coração, como eu disse, alterações no osso, anemia. Os pacientes renais, eles têm um risco, tem muito mais risco de morte do que os pacientes que não têm doença renal. Então, é extremamente importante que esses pacientes sejam acompanhados de perto e haja essa visão multidisciplinar, não olhar somente para o problema renal, porque eles... Muito bem, doutora, outra questão que se comete muito são pedras nos rins, né? Essa é a pior situação. Eu, graças a Deus, nunca tive, não, mas quem teve, quem tem, sabe do problema. Doutora, por que ocorre isso? Pedra nos rins, o que é que tem a ver? Quais as consequências, causas que ocorrem? A pedra no rim é uma dúvida frequente da população e primeiro vamos esclarecer uma coisa. Quem trata a pedra no rim é o urologista. A obstrução mecânica, as complicações mecânicas da pedra no rim, quem trata é o urologista. Por quê? Aquele cálculo ele é produzido no rim, mas em algum momento ele pode mobilizar e descer pela via urinária, descer pela ureter, e nesse momento que o paciente sente dores extremas, as crises de cólica renal, e então nesse momento tem a indicação da abordagem. E essa abordagem é feita pelo urologista. Existem indicações, alguns cálculos renais não precisam de intervenção, eles são eliminados espontaneamente ou com a ajuda de medicações, mas em outras situações o urologista precisa intervir. Mas qual é a causa que causa a pedra? Então, quanto às etiologias, existem várias. Realmente, viu? Desde causas sistêmicas, tem doenças em outros órgãos que aumentam a produção de cálcio, por exemplo, e fazem com que o indivíduo tenha pedra no rim. Alterações no próprio rim, na produção de urina, alteração no pH urinário, alteração na produção de algumas substâncias do próprio rim, que também pode causar. E também tem as causas que a gente não consegue definir quais são. A gente não consegue descobrir qual doença está por trás, que é as causas idiopáticas. Quando que é necessário investigar por que o paciente tem cálculo no rim? Quando ele tem cálculo de repetição. Quem tem cálculo uma vez na vida, nunca mais teve problema com cálculo, esse acompanhamento não precisa ser feito. Mas pacientes que têm cálculos recorrentes, isso pode ser uma pista de uma doença sistêmica ou uma doença do próprio rim que precisa ser investigado, aí sim, com o nefrologista. Muito bem, conversando aqui com a doutora Ana Virgínia Nogueira, nefrologista. É esse nome mesmo, né, doutora? Muito bom. É quem trata os problemas renais. Volta o telefone aí, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde a todos, boa tarde Pereira, Dinha, quem tá falando é Johanna Silveira. Doutora Johanna, que satisfação, doutora, um prazer. Boa tarde, doutora Ana Virgínia. E eu estou ligando para parabenizar a doutora Ana Virgínia e dizer que Souza ganhou uma profissional de extrema qualidade, ela é muito preparada, é capaz. E eu posso falar porque eu conheço a doutora Ana Virgínia desde pequena e eu sei que ela sempre foi assim muito dedicada aos seus estudos, dedicada a tudo que ela faz. Então nossa cidade só tem a ganhar com a sua chegada e seja bem-vinda.
Ok, doutora Hanna, muito obrigado pela sua participação, viu? Só veio engrandecer aqui o nosso programa hoje, doutora Hanna. Obrigada, viu? Pereira, aqui também tem uma aviso aqui da nossa amiga, né? A Socorro Antunes, ou ela está informando. Certo. Que a 10ª Gerência Regional de Ensino, né? Educação, informa que as inscrições do cursinho PVVest 2015 estão abertas no site e também na sede da gerência. 10ª Gerência Ensino, exatamente. Né? Quem for fazer o curso, né? Esse curso preparatório para vestibular, através do PVVest, pode procurar a 10ª Gerência de Educação em Souza, que vai fazer a inscrição. É assim, Dinha? Exatamente. É gratuito. Passe lá, principalmente você que estuda na área pública. Qual é a veracidade do dizer que algo mineral pode causar pedra no rim? Isso é verdade ou é mito? Primeiramente, quero agradecer a minha amiga Johanna pelo testemunho. Muito obrigada. Você sabe que tá... Muito obrigada por estar do meu lado sempre, Johanna. É suspeita para falar porque a gente realmente tem essa amizade forte desde a infância. Muito obrigada pelas palavras. Desculpa pegar o gancho, doutora Ana Virgínia. Mandar um abraço para Zenildo Rodrigues, né? Porque, de fato, nós tínhamos marcado essa entrevista para quinta-feira passada, que era o Dia Mundial do Rins. Mas como eu estava em viagem, aí a senhora pediu para a gente remarcar. E ele e Zenildo tinha esse cuidado especial de poder fazer essa agenda. Quero mandar um abraço para meu amigo Zenildo Rodrigues. Obrigado, Zenildo. Antes ela responder, no telefone. A senhora acumule aí, depois a senhora responde todo mundo. Alô, boa tarde. Quem fala? É Osana. Osana, fala de onde, amiga? Hã? A senhora fala de onde? Daqui do Sorrilândia 2. Pois não, Osana, fica à vontade. Porque eu tenho minha sogra, ela tem 91 anos. Aí ela apresentou uma dor no rim dela, aí ela foi pro regional. Lá o médico lá bateu uma ultrassom e acusou na ultrassom que ela está com o rim esquerdo diminuindo. E ela sente muita dor. Isso é do rim, doutora? Obrigado pela participação, Osana, pela sua participação aqui com a gente. Só fica à vontade para discorrer a participação da doutora Johanna, né, que até interrompi a senhora e agora Osana. Mais uma vez eu quero agradecer a Johanna, mandar um beijo para ela. Quanto a esse problema da sua sogra, as doenças que causam doença renal crônica e alteração na função no rim, normalmente não dói. É atuando o cálculo renal, que quando existe uma obstrução dos dois lados do rim pode causar doença, pode causar dor. Ela é lenta, né? Ela é silenciosa. Silenciosa, a palavra seria essa. Ela é silenciosa, por isso que é necessário a população estar informada sobre os fatores de risco para a doença renal para ser descoberta com precocidade. A senhora já falou sobre aquela frequência do serúrio, a cor da urina, né? Que geralmente ela é amarela e fica um pouco meio cor de sangue, que ela fica um pouquinho alerta. Essa pode ser um dos sintomas, a presença de hematúria, que é a urina com um pouco de sangue. A espuma na urina, quando você urina, você percebe que tem espuma, parece que sobrou detergente lá no vaso sanitário, e isso é um sintoma importante de insuficiência renal. Mas a dor em si, excetuando o cálculo renal e algumas doenças específicas, doença renal policística com alteração do cisto, ou uma pielonefrite, por exemplo, infecção renal, não causa dor. E a presença de um rim só diminuído também normalmente não leva à falência renal. Pode dar uma alteração na função renal, mas não leva à falência. Muito bem, Dinha, deixa eu dar um break. Sobre a água, sim, que eu perguntei a água, se isso é verdade. Tem um mito da água. Se isso é verdade ou se... Se as pessoas que só bebem água mineral prejudicam o rim, em virtude pode criar, Pedro, o povo comenta que... Em virtude dos metais. Isso é verdade. Tem algumas marcas de água mineral que tem uma concentração de cálcio um pouco mais elevada. Mas esse não é o principal fator para se levar a cálculo renal. Porque o rim se adapta a essa sobrecarga de mineral, de cálcio no caso, diminuição de oxalato, e consegue eliminar. Mas pacientes que já têm uma deficiência intrínseca no próprio rim de fazer essa adaptação, alimentos em geral ricos em cálcio, em sódio,
pode ter associação com doença renal. Muito bem, 17h34. Deixa eu passar lá na River, a sua concessionária Volkswagen Souza. Se você está pensando em comprar um carro novo, a nossa dica: passe na River, porque seu sonho será realizado. Para sua alegria ser completa, você precisa estar no Volkswagen 0 km. Venha pra River e saia com o seu Volkswagen 0 na hora. Taxas especiais de financiamento e taxa zero para vários modelos. E só na River você compra seu Saveiro cabine dupla completa a partir de 49.900. A única no mercado com 5 lugares. Promoção do mês. Gol 1.0 4 portas completo por apenas 35.500. River, a sua concessionária Volkswagen em Souza, na Rua Cônego José Viana, bairro Estação. Fone 3521-2112. Gostoso como viver bem, ter muito mais com Easy. Saúde, amor, carinho e sabor, ter muito mais com Easy. Se a vida é pra aproveitar, com Easy é muito mais. Com Easy é muito mais. Easy, gostoso como viver bem. Existe um ditado que diz: a primeira imagem é a que fica. E ainda mais quando esta imagem é construída ao longo de 38 anos de existência. Estamos nos referindo ao Centro de Imagem Dr. Péricles Neves e seus 38 anos em precisão de imagem radiológica para exames de diagnósticos médicos. Com a mais avançada tecnologia em todo o sertão, o Centro de Imagem Dr. Péricles Neves coloca à sua disposição exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, desintometria óssea, mamografia e raio-x digital. E em caso de urgência ou emergência, o exame é realizado a qualquer hora do dia ou da noite, com laudo emitido em tempo hábil. Centro de Imagem Dr. Péricles Neves, 38 anos de experiência e dedicação. Esta é a imagem da credibilidade. Marcação de exames pelo telefone 3522-1900. Souza, Paraíba. Atenção! Pare tudo o que você está fazendo. Preste atenção no que eu tenho para lhe dizer. Se você não aproveitar essa oportunidade para comprar a sua Honda 0 km, você não terá outra. Sabe por quê? É que deu a louca na Pau Brasil Motos. Duvida? Ouve aí. Bro 125, a partir de 7.190 à vista. Ou pelo Banco Honda. É isso mesmo que você está ouvindo. A partir de 7.190 ou pelo Banco Honda. Vim 125S, 7.384 à vista. Ou pelo Banco Honda. Tá achando que acabou? Duvida que ainda tem mais? Então anota aí, você 50 SDI, à vista por 8.139. Ou você dá uma entrada de 817 e o resto em 50 parcelas, de 275, pelo Banco Honda. Que tal uma Ford 150 Start S 2015, por 7.391 à vista. Ou se preferir, entrada de 836 e o resto você divide em 50 vezes, de 249, pelo Banco Honda. É ou não é a chance que você tem para comprar sua Honda zerinho? Pau Brasil Motos, mais uma empresa do grupo Pau Brasil. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Vem ser feliz, vem comprar. Em rede gente econômica em todo lugar. Pra lhe atender, com muito prazer, fazendo sempre o melhor pra você. Aqui em Souza, você encontra um JC Mercadinho, filiado à rede Gente Econômica, com promoções diárias. E aproveite as ofertas do nosso encarte. JC Mercadinho, ao lado da lavanderia, no Jardim Santana, 3522-1928. JC Mercadinho, aqui o seu dinheiro tem valor. Vem ser feliz, a rede Gente Econômica de supermercado. (7h41) em nome de Dr. Guilherme Carvalho, seu ginecologista, concessionária River Volkswagen Souza, Dr. Valmir Braga, seu cirurgião bucomaxilo, produtos Isis, gostoso como viver bem, viu, Dinha? Agora mudou, gostoso como viver bem. E Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima, e concessionária Pau Brasil Motos, vá de Honda. Valdemir, a sua pergunta. Pois não, Pereira. Doutora Anne Virgínia, por que alimentos ricos em potássio fazem mal?
Os alimentos ricos em potássio só fazem mal para quem tem doença renal terminal. Também pacientes já em hemodiálise ou com função renal abaixo de pelo menos 20% da função renal. Porque esse potássio se acumula no corpo e em concentrações muito altas ele pode causar arritmias cardíacas, pode diminuir a contratilidade do coração, causando risco de morte aos pacientes. Então, pacientes que têm doença renal avançada precisa ser orientado com uma dieta pobre em potássio. Muito bem, Dinha. A sua pergunta, Dinha. Agora a sua pergunta. Até que fim. Como cuidar dos seus rins e prevenir a doença renal, doutora? Essa é uma excelente pergunta, Dinha, e inclusive é um dos principais pontos que a Sociedade Brasileira de Nefrologia tem investido ultimamente. A quinta-feira passada, como o Pereira bem lembrou, foi o Dia Mundial do Rim. Esse dia foi criado em 2006 para conscientizar as pessoas a lembrarem dos seus rins, né? Primeiro, o que é importante? O que a gente estava comentando aqui, beber água. Beber água é um ato simples e que previne alterações da função renal. Mas como é uma doença silenciosa, como a gente já comentou antes, é importante os pacientes que têm fatores de risco para a doença renal fazerem exames de triagem. Então, pacientes que têm pressão alta, diabetes, doença renal na família, pacientes que fazem hemodiálise na família, pacientes que têm alteração na coloração da urina mais avermelhada, como você bem lembrou, pacientes que têm espuma na urina, precisam procurar um médico, procurar a unidade básica de saúde, relatar os seus sintomas e serem feitos exames de triagem, que os mais comuns são o exame de creatinina e o exame de urina simples ou o exame para pesquisa de microalbuminúria. 17h44, em nome da Clínica da Família, que traz para a sua doutora Fernanda de Albuquerque Gomes, médica reumatologista, que realizou a sua especialização em Recife, no Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Trata de doenças que acometem ossos, articulações, as mais populares conhecidas como reumatismos, doenças como osteoporose, artrose em geral, fibromialgias, artrite reumatoide, lúpus e entre outros. Você marca sua consulta com a doutora Fernanda de Albuquerque Gomes, lá na Clínica da Família, pelo telefone 3522-3035, Dinha. Doutora, eu queria saber, hoje eu estou perguntando toda. Hoje eu estou só coadjuvante. Hoje eu estou desenrolado. Sintoma das perturbações do rim e das vias urinárias, o que deve ser feito, assim, tem conjunta, rim, pessoas que têm infecção urinária constante, tem alguma coisa a ver com rim ou não? Então, infecção urinária de repetição, na infância é mais comum, sempre é mais comum em mulheres do que em homens, dependendo em todas as faixas etárias. Mulheres têm mais risco de infecção urinária do que homens. Mas quando essa infecção urinária tem vários episódios por ano, mais de 3 episódios por ano, é considerada infecção urinária de repetição. Essas situações precisam ser investigadas, é preciso fazer exames de imagem, uma investigação mais elaborada para ver se não tem alguma causa subjacente. Normalmente, existe uma causa anatômica por trás disso, principalmente em crianças e pacientes mais jovens. É visualizada uma anomalia na formação das vias urinárias, tanto em meninos como em meninas. Para pacientes mais idosos, infecção urinária de repetição também pode ter uma causa subjacente, é mais comum em pacientes diabéticos, pacientes imunossuprimidos, pacientes que têm outras comorbidades que diminuem as defesas do organismo e propiciam até infecção urinária. Ou pacientes também que têm cálculo renal. Alguns cálculos propiciam a proliferação de micro-organismos e o próprio cálculo causa infecção de repetição. 17h47, Valdemir, a sua pergunta. Pois não, Pereira. Doutora Ana Virgínia, a diálise peritoneal, o que é isso, quem pode fazer e como se faz? Bem, quando o paciente tem indicação de terapia de substituição renal, ou seja, quando o rim funciona menos de 10% da sua capacidade, existem 3 formas principais de fazer essa substituição.
a hemodiálise, que é a mais conhecida, que é a diálise feita na máquina 4 horas por dia, 3 vezes por semana, normalmente. Existe o transplante renal e existe a diálise peritoneal. O peritônio é uma membrana que fica no abdômen e essa membrana funciona como um filtro. Ela é colocado um líquido dentro da barriga do paciente e existe uma diferença de concentração dessa membrana entre o sangue, essa membrana e esse líquido. Então, a função que o rim faria, essa membrana agora faz. Pela presença desse líquido dentro da barriga, existe a eliminação da maioria das excretas que seriam eliminadas pelo rim. As vantagens da diálise peritoneal é que ela é uma modalidade que é feita em casa. Os pacientes têm mais liberdade, mais qualidade de vida e a maioria dos pacientes estão aptos a fazerem o treinamento e fazerem esse tipo de diálise. Quanto ao desfecho, a forma como o paciente evolui, é mais ou menos igual entre a hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, fica mais a cargo do paciente e da família, é uma escolha do paciente. Muito bem. Doutor, quais seriam as dicas que a senhora poderia repassar, senhorita, digo senhora, mas senhorita, para as pessoas cuidarem bem desse órgão, o rins? Como seria o dia a dia para as pessoas terem sempre uma vida longa, mas com os rins funcionando em pleno vapor? Vamos utilizar essa palavra. O segredo não tem outro, é da função é a mesma indicação de a função do organismo inteiro funcionar bem. É o estilo de vida saudável. A alimentação influi nisso? Sim. O estilo de vida saudável, que passa desde uma alimentação saudável, sem excesso de sal, sem excesso de açúcar, gordura, evitar tabagismo, evitar bebidas em excesso, exercício físico e evitar o excesso de peso. O excesso de peso também sobrecarrega o rim, então é um fator também que precisa ser combatido. Então, o estilo de vida saudável é o segredo para o organismo funcionar bem como um todo, inclusive o rim. Tá vendo? Isso, estou ouvindo demais até. Eu gostaria de saber, fazer uma pergunta a ela. O que é câncer de rim? Câncer de rim é uma neoplasia. Existe mais de um tipo de neoplasia renal. É uma doença relativamente rara, é pelo menos a 5ª causa de doença urológica entre os cânceres urológicos, que é próstata, bexiga. O rim é o menos frequente. Existem alguns tipos histológicos e é uma doença que acomete mais homens e na faixa etária mais idosa. Também não dá sintomas, é descoberto normalmente por exames de imagem. Quando dá sintoma, hematúria, o sangue com sangue na urina, mas normalmente, dependendo da fase em que é descoberto, ela tem chance de cura e o tratamento e o acompanhamento é feito pelo urologista. Mas tem o crescimento também, que fala do rim, né? Que ele evolui, né? Está normal, de repente ele fica crescido. Como se chama a doença que causa isso? E a causa disso, no caso? O rim é crescido? Sim. Existe uma doença chamada doença renal policística, que é uma doença familiar, hereditária. Entre as doenças familiares é a mais comum que acomete o rim, e essa é a principal causa dos rins aumentarem. Eles podem aumentar muito de tamanho, ambos os rins. Então, só é considerada doença renal policística quando esses rins estão nos 2 rins. Tem pacientes que podem ter rins, o normal é ter entre 10, 12 centímetros, pode chegar até 15, 20 centímetros de tamanho e pode incomodar, porque é um volume muito grande dentro da cavidade abdominal. E fica já, né, essa parte aqui já fica já vista muitas vezes, né? A pessoa já pode acontecer em pacientes mais magros, ser palpável e às vezes até visível. Olha, 17h51 na cidade Sorriso da Paraíba. Eu quero passar lá em JC Mercadinho, porque lá o seu dinheiro rende mais. Em tempo de crise, JC Mercadinho tem as promoções que você quer.
ser feliz. Vem comprar em Rede Gente Econômica em todo lugar pra lhe atender com muito prazer, fazendo sempre o melhor pra você. Aqui em Souza, você encontra um JC Mercadinho, filiado à Rede Gente Econômica, com promoções diárias e aproveite as ofertas do nosso encarte. JC Mercadinho, ao lado da lavanderia, no Jardim Santana, 3522-1928. JC Mercadinho, aqui o seu dinheiro tem valor. Vem ser feliz na Rede Gente Econômica de Supermercado. Existe um ditado que diz: a primeira imagem é a que fica. E ainda mais quando esta imagem é construída ao longo de 38 anos de existência. Estamos nos referindo ao Centro de Imagem Dr. Péricles Neves e seus 38 anos em precisão de imagem radiológica para exames de diagnósticos médicos. Com a mais avançada tecnologia em todo o sertão, o Centro de Imagem Dr. Péricles Neves coloca à sua disposição exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, densitometria óssea, mamografia e raio-x digital. E em caso de urgência ou emergência, o exame é realizado a qualquer hora do dia ou da noite, com laudo emitido em tempo hábil. Centro de Imagem Dr. Péricles Neves, 38 anos de experiência e dedicação. Esta é a imagem da credibilidade. Marcação de exames pelo telefone 3522-1900. Souza, Paraíba. Olha, 17 horas e 53 minutos, em nome de Dr. Guilherme Carvalho, seu ginecologista, e Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuida do bem da sua autoestima. Volta o telefone, alô, boa tarde. Boa tarde, Pereira, boa tardinha, boa tarde, a doutora. Eu queria perguntar, doutora, se tomar café assim demais, se prejudica o rins. Só merece, muito obrigado a vocês aí. Tá, obrigado, ouvinte aí. Não tomar café, doutora? Não. Faz mal o rim, não? Não tem nada, Nada a ver, né? consistente com relação Não tem nenhum ao estudo café. em relação a isso, não, né? Não. Então, Pode tomar seu café ó. tranquilo. Pode tomar, olha, geralmente eu tomo meu café 3 vezes ao Pereira, dia. pode não ser ruim para o rim, mas pode prejudicar Outro sistema, né? Por exemplo, tem muita cafeína, aí você pode ficar nervoso, ou por aí se vai, né? São outros sintomas que você tem. A Clínica da Família traz para Souza a doutora Fernanda de Albuquerque Gomes, médica reumatologista, realizou a sua especialização de Recife, Pernambuco, no Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Trata de doenças que acometem ossos, articulações, as mais populares conhecidas como reumatismos, doenças como osteoporose, não sei se a palavra está certa, se eu disse assim mesmo, artrose em geral, fibromialgia, artrite, reumatoide, lúpus e entre outras. Marque sua consulta na Clínica da Família pelo telefone 3522-3035. Agora deixa eu... Tem telefone? Tem? Vamos saber aí, diga aí, As Dinha. redes sociais, né, Vereador? Fala aí Vamos que lá. você esqueceu, Dinha. André Taveira, lá em São Gonçalo, um abraço pra você, amiga. A Natália também, Galego do Peixe e Dona Fátima. Não perde o programa todas as tardes. E um abraço para o nosso amigo Beguinho Lopes, lá em Campina Grande, na escuta do programa. Um abraço, Beguinho. Um grande profissional, Master, entende tudo sobre tecnologia. Alô, boa tarde. Boa tarde, é Expedito aqui dos três. Pois não, Expedito? Eu gostaria de fazer a pergunta, doutora. Faça, meu irmão. Primeiro, eu tenho 57 anos. Sou diabético. Estou acima do peso com mais de 40 quilos. Eu gostaria de saber da senhora se os meus rins são preguiçosos. Se ele, quando em pouco, vamos dizer assim, desenvolvimento, ele joga os líquidos para articulações, que eu sinto muitas dores nas articulações, no joelho, nos braços, entendeu? Nos tornozelos. E gostaria de saber da senhora que medicação eu gostaria de tomar para que eu pudesse dar assim, acelerar, né? Para que eu pudesse urinar mais com felicidade. Eu urino bem pouquinho, entendeu? Muito obrigado. Obrigado, irmão, pela participação. Doutora Ana Virgínia. Expedito, você já tem aí 2 dos fatores de riscos importantes que a gente mencionou aqui. Então é importante procurar um médico
seja o médico da família ou o médico que acompanha o seu diabetes, e é necessário fazer um exame de creatinina, verificar a função renal, um exame de urina, pesquisando microalbuminúria, e é importante também um controle adequado do diabetes para evitar a progressão da doença renal. Quanto a essas dores que você sente nas articulações, tem pouca relação com a doença renal em si. Pode estar mais associado ao sobrepeso. Então, tem várias indicações aí, Expedito, para você começar a tentar mudar o estilo de vida. E para medicar é necessário uma avaliação médica, né? Médica antes, não dá para a gente fazer isso. Doutora, já aproveitando esse caso, a senhora tem um consultório especificamente onde a senhora atende? Eu estou há pouco tempo na cidade, estou atendendo na hemodiálise, estou na hemodiálise do Hospital Santa Terezinha diariamente. E lá também eu faço consultório, estou à disposição. Qual é o seu telefone para as pessoas que queiram consultar-se com a doutora Ana Virgínia Nogueira? Ligar diretamente no Hospital Santa Terezinha, no 522-1777. Procurar alguma pessoa específica ou já procurar a secretária Berenice. Berenice, que é a sua secretária. Já marca para a senhora atendê-la lá. Muito bem, vamos à última ligação, porque o tempo já está fechando aqui com a gente. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Geraldo. Fala de onde, Geraldo? Pois não, de Marisópolis. Fica à vontade, Geraldo. É porque eu tenho problema de labirintite. Queria perguntar, doutor, faz mal tomar muito café e fumar. Quem tem labirintite forte. Tá certo. Entendeu? Eu quero estar falando aqui de rins, mas ele disse que tem problema de labirintite. Fumar, tomar café, isso se prejudica, doutora. Na labirintite, sim. Labirintite, sim. É uma doença que tem um acompanhamento com o otorrino, é uma especialidade diferente, mas pode ter relação, sim, com a cafeína e o tabagismo. Então, é orientação tentar reduzir aí ou até eliminar essas duas substâncias. Pereira, já no finalzinho aqui tem um ouvinte internauta aqui, Maria Rivandei, que perguntou lá, queria saber da doutora se existe medicamentos para desmanchar cisto nos rins. Não, para desmanchar o cisto não. E os cistos, exceto naquelas situações que a gente comentou anteriormente, se forem múltiplos cistos da doença renal policística, na maioria das vezes, dependendo da forma que ser vista nos exames de imagem, ele não tem nenhuma complicação maior. Então, é só feito um acompanhamento aí com o nefrologista ou com o urologista, mas não tem nenhuma medicação que desmanche. Doutora Ana Virgínia Nogueira, nefrologista que atende no Hospital Santa Terezinha, formada residente, conhecedora profunda desse assunto. Quem quiser procurá-la, vá até o hospital, até mesmo marcar. Você vai ter com certeza o acompanhamento de uma grande profissional. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui e tenha esse microfone aqui como uma tribuna. Sempre a gente precisa de profissionais no seu quilate que está disposta a vir a público, conversar com o público e orientar de alguma maneira a sociedade de um modo geral como ter uma vida melhor. Muito obrigado, doutora, e fica aí os seus cumprimentos finais. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço. E estou à disposição para todos os convites que forem feitos, eu aceitarei de bom grado. Muito bem. Doutora aqui atende. Vamos repetir o seu telefone, doutora, por favor. O telefone. 522-1777, no Hospital Santa Terezinha. No Hospital Santa Terezinha, todo dia a senhora está por lá, não é isso? Todos os dias. Muito bem. Obrigado, doutora Ana Virgínia Nogueira, nefrologista, que conversou com a gente hoje no Folha do Sertão, no rádio. Meu caro Valdemir, boa tarde, boa noite, Valdemir. Pois é, Pereira, só nos resta desejar ao nosso público ouvinte um bom final de tarde, um ótimo início de noite e se assim o senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui de volta. Com certeza, tem a palavra, né, contigo. As pessoas pensam que ter foco significa dizer sim para aquilo que você está focado, mas não é assim. Significa dizer não a outras centenas de boas ideias que existem. Boa noite. Boa noite, vem aí o programa de esporte com Mário Gibson da Silva. Ele vem trazendo tudo sobre o Souza Esporte Clube. E até amanhã com mais uma audição do folhadosertão.com.br. Fique ligado.
Você ouviu Folha do Sertão no rádio. Seu programa de entrevistas e notícias pela 104 FM. Mais informações www.folhadosertão.com.br. Quem lê, acredita.